Muito obrigado, meu irmão. Sempre um privilégio estar com vocês. Deixa eu ligar o meu cronômetro. Sempre um privilégio estar com vocês aqui. Hoje eu estou acompanhado da minha esposa, Paula. Deus foi muito bondoso comigo, né? Uma esperança para os jovens, né? Se eu casei bem, vocês também podem casar bem. Então espera que o Senhor envia, tá bom? Nós vamos falar hoje sobre propósito, né? É o nome dessa conferência. Você já descobriu qual é o propósito da sua vida? Já parou para pensar nisso? Claro que a gente ouviu bastante sobre isso no louvor hoje. O propósito último da nossa vida, em termos gerais, é viver para a glória de Deus. De maneira mais específica. Qual é o propósito da sua vida? Pastor Ageu ali. Que bom te ver, meu irmão. Deus abençoe, viu? Que surpresa grata. Muito bom te ver aqui. De maneira mais específica. Quando você pensa no seu futuro, o que eu estarei fazendo daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, amanhã. O que me motiva quando eu acordo de manhã? Tem uma história infantil, que é muito conhecida, sobre um boneco de madeira, que queria virar menino de verdade. Esse era o propósito da vida. Quem lembra o nome? Pinóquio. O propósito da vida do Pinóquio era virar uma criança de verdade. A história é muito legal. Há uma diferença entre a história do Pinóquio do livro e o Pinóquio do desenho da Disney. No Pinóquio da história do livro, ele passa por um processo de amadurecimento até chegar a se tornar um menino de verdade. E no livro, ele engana pessoas, entrega ao próprio pai, mente pelos seus propósitos, ele vai aprendendo, ele apanha e tantas outras coisas. Na história da Disney é um processo mais mágico, né? Ele passa por algumas coisas mágicas e o poder da amizade até que ele vire um menino de verdade. Mas o segredo do Pinóquio é que ele queria encontrar o seu próprio coração. E no seu próprio coração pulsava: eu quero ser um menino de verdade. De certa forma, nós também vivemos esse processo de maturação, para que a gente possa ser crentes que de fato não só vivem o seu propósito, mas brilham com o seu propósito onde quer que vão, sendo sal e luz por onde quer que vão. Nós precisamos passar por um processo de maturação, e é nesse processo de maturação que nós vamos enxergando, e esse propósito de vida vai ficando cada vez mais claro. A diferença é que a maturidade da igreja não vem através de amigos ou da magia Disney, nem da enganação. Ela vem através do processo de se parecer cada dia mais com Jesus. A CPI Central de Pinhal deseja ser uma igreja vibrante, mais ainda aqui na cidade. É dever de cada um de nós, cada dia mais nos parecermos com o Senhor Jesus, brilharmos a luz de Cristo e assim expor o nosso propósito de vida como filhos de Deus, cada dia mais e mais. De maneira coletiva, quanto mais cada um de nós, de maneira particular, demonstrarmos o caráter de Cristo no nosso dia a dia, não só aqui dentro, no nosso trabalho lá fora, nos nossos relacionamentos com a nossa família, com os nossos amigos, o reino de Cristo cresce, se expande. Havia uma igreja nas Escrituras que estava passando por esse processo de transição, de maturação. O problema é que houve algum certo descuido nessa igreja e eles quase se perderam nesse processo. Eu estou falando da igreja de Colosso, que ficava em um ambiente completamente hostil ao Evangelho, como é o ambiente que eu e você vivemos. Eu moro em Mogi Guaçu, vocês em Pinhal, talvez tenham pessoas que moram em outras cidades aqui ainda, e onde quer que a gente more, o ambiente ele é hostil para o Evangelho. Quantos de vocês aqui viram ontem a abertura das Olimpíadas lá em Paris? Vocês viram a retratação que eles fizeram daquele quadro de Da Vinci, da Última Ceia? Eles trocaram os personagens por figuras
que a gente encontra por aí. Isso é a hostilidade que o mundo tem para com o Evangelho. De certa maneira, a igreja de Colosso representa a nossa igreja, onde quer que a gente congrega, onde quer que a gente vive, lutando contra a hostilidade que se levanta contra todo aquele que se levanta em nome de Deus. O problema é que a igreja de Colosso estava vivendo um processo inverso do de Pinóquio. O Pinóquio era um menino de mentira que queria se tornar um menino de verdade. A igreja de Colosso era uma igreja de verdade, que corria o risco de se tornar uma igreja de mentira se ela cedesse às pressões para não viver o seu propósito. Como que Deus trabalhou essa igreja? Quais são os perigos que a igreja de Colosso enfrentou, que são muito parecidos com os perigos que eu e você vamos enfrentar hoje, amanhã e até o dia que o Senhor vier nos buscar? Para a gente entender um pouco, eu queria te convidar a abrir ou ligar a sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1. Nós vamos ler dos versículos 24 até o 29. Carta de Paulo aos Colossenses. Versículos 24 até o 29. Colossenses 1, 24 até o 29. Está ali o texto. Tinha um professor no seminário que falava que um bom pregador falava pelo menos 3 vezes o endereço que ele ia pregar, o texto que ele ia pregar. Eu já falei 3, mas são tão legais que eu vou falar mais uma vez, tá bom? Colossenses 1, 24 até o 29. Vocês acompanhem comigo? Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Até aí. Eu vou orar mais uma vez. Senhor Jesus, eu clamo a tua misericórdia sobre a minha vida, Deus. Eu mesmo não tenho nada de bom para falar para os meus irmãos aqui, Deus, porque as minhas palavras, comparadas à tua santa palavra, à tua escritura, elas são completamente descartáveis. É por isso que eu clamo ao Senhor, me ajude a me reter somente a sua palavra, porque ela transforma o nosso coração, ela nos confronta, nos exorta, nos transforma, nos encoraja, nos consola, para que a gente não saia daqui da mesma maneira que entramos. Eu clamo ao Senhor, tenha misericórdia da minha vida, Deus, e me usa poderosamente. É a oração que eu faço em teu nome precioso. Amém. Existem alguns aspectos da nossa vida em que a gente precisa de uma atitude mais proeminente, uma atitude mais ativa para viver o propósito. Eu percebo que muitas vezes nós, como cristãos, aqueles que carregam no seu coração e nas suas mãos a mensagem da verdade de Cristo, nós temos uma atitude muito passiva às vezes, esperando o propósito passar na nossa frente, enquanto nós temos acesso à palavra, está aqui diante da gente, nos dizendo o que fazer, como agir, como viver, como alcançar pessoas, como trazer pessoas, como discipular pessoas, como cuidar de pessoas. Aonde encontrá-las nós já sabemos. Eu tenho certeza que o seu vizinho do lado da frente, a pessoa que senta na mesa do seu lado no trabalho, ou que trabalha com você, algum parente, familiar próximo que vive de você, nós somos cercados de pessoas que não conhecem a palavra de Deus. E muitas vezes nós podemos ser tentados a ser levados e confundidos a entender que o nosso propósito de vida é parecido com o propósito delas. Por quê? Porque a gente vê o nosso vizinho prosperando, não é? Poxa Deus, eu te sirvo em espírito e em verdade, eu te busco, eu não falto em um culto,
e eu dirijo um Fusca. O meu vizinho, que nem crente é, dirige Ferrari. Por que isso? Essa é uma pergunta que não faz sentido para a gente que é crente. Se o nosso propósito não está nesse mundo, por que a gente espera alguma coisa desse mundo? Se o nosso propósito é um dia andar em ruas de ouro, por que a gente se preocupa tanto com a maneira como nós vamos nos vestir aqui, que carro vamos dirigir, que roupa vamos usar, que comida iremos comer? Ouro é uma coisa muito infame. Nós vivemos em função dele. E é uma coisa tão ralé, que no céu vai servir de chão para a gente pisar. Então por que a gente gasta tempo com isso? Porque nós somos tentados a seguir no mesmo rumo, na mesma mão que o mundo está vivendo. E viver o propósito é andar na contramão social. Eu quero te convidar a pegar sua Bíblia que está aberta e voltar alguns versículos antes desse texto que nós lemos, para entender um pouco do contexto do que Paulo está falando aqui. A partir do versículo 21, presta atenção. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essa palavra que Paulo utiliza para falar ministro, que para nós hoje tem um contexto muito chique, né? Ministro de Estado, ministro de louvor, ministro da ceia, ministro da fazenda, de energia, sei lá qual que for. Interessante que essa palavra originalmente significa o serviço baixo. Em alguns aspectos, era parecido como um garçom. A pessoa que servia alguns alimentos antes da entrada da comida principal. Não era costume judaico que pessoas viessem servir a comida. Eles nem comiam em mesas, comiam no chão, recostados do chão. Aliás, com a mão esquerda, porque a mão esquerda era para se limpar, era a mão suja. A mão usada para comer era a mão direita. Eles comiam com a mão. Tadinho. Tudo sob controle. Acontece, né? Os meus também fazem isso. Eu sei que os seus também. Então não tinha essa de servir comida. A comida era posta no tapete no chão e todo mundo se recobrava para comer, apoiado na mão esquerda, e comia com a mão direita. Mas antes que isso acontecesse, tinha uma pessoa responsável por trazer isso. É isso que Paulo se refere. Na dispensação da obra de Deus, eu não sou nem responsável por aquele que traz o principal, porque o principal alimento é a palavra de Deus. Nós somos míseros ministros, garçons, dispenseiros do reino. Em alguns aspectos, algumas literaturas extra-bíblicas daquele período, do primeiro século, na língua grega, lidam como esse serviço, como um serviço sem honra. Pessoas que trabalhavam nisso eram pessoas que tinham algum serviço a cumprir, que deviam alguma coisa. Então Paulo está se colocando como esse ministro desse evangelho. Eu sou um sem honra, falando de um propósito que é maior do que eu consigo imaginar. Isso é viver na contramão social. E um crente que decide e quer viver e deseja viver o seu propósito, ele precisa viver na contramão social. Um pastor americano chamado John MacArthur diz que não há nada mais glorioso do que sofrer por aquele que suportou tanto sofrimento em nosso favor. Essa palavra designava um garçom, às vezes um ajudante de garçom, um serviço sem honra, ou até para qualquer tarefa comum, como se fosse um ajudante, um auxiliar de qualquer coisa. Nós tivemos nesse final de semana conferência de famílias na nossa igreja, e eu coloquei os nossos adolescentes para servir, e eu coloquei 2 adolescentes de auxiliares assim, para ficar no corredor controlando as crianças, auxiliar.
Não existe uma glória para isso, não existe uma função, não tem treinamento para isso, não é necessário nada além do que a vontade de servir a Deus e aquelas pessoas. E nós, quando nos colocamos em função de viver o propósito que Deus colocou para a nossa vida, precisamos entender que muitas vezes a gente espera algo além do que a glória de Deus ser exaltada pelo nosso serviço. Quem aqui está disposto a fazer um serviço sem honra? Quem aqui está disposto a servir a Deus até que esqueçam do seu nome, mas se lembram e glorifiquem o nome de Cristo? Nós vamos na contramão social porque nós somos pessoas comuns. Nós não buscamos o estrelato enquanto servimos, porque queremos ver o nosso Mestre glorificado. Em outras palavras, o propósito da nossa vida é servir o propósito do nosso Deus. É todo dia acordar de manhã: Deus, eu tenho muitos sonhos, eu quero saber se algum deles se parece com os seus, e é esse que eu quero fazer. Isso é viver o propósito de Deus para nossas vidas. A ideia de um ministro dessa dispensação é um tipo de serviço, algum encarregado da casa, alguém que fazia um serviço muito simples, lembrando que a casa não era sua. Esse ministro, esse servo sem honra, era chamado para administrar bens que não são seus. A ideia de lidar com um bem precioso que não é seu. Olha que interessante. Que bens preciosos são esses que não são nossos, mas que nós administramos no sentido de passar para outros? Em primeiro lugar, as aflições de Cristo. Nós não precisamos morrer pela igreja, Jesus já morreu por ela. Ele já sofreu as aflições necessárias para que fôssemos povo de Deus. As aflições são de Cristo, a igreja é de Cristo, o trabalho é de Cristo. Nós somos chamados para administrar sem buscar honra nossa e administrar bens que não são nossos. E um bom servo não inveja e nem cobiça os bens do seu mestre. Um bom servo louva, senta para ouvir o sermão, varre o templo, passa um pano, limpa a cadeira, lava banheiro, sabendo que Deus vai ser glorificado. E talvez, se nós entendêssemos profundamente quão profundo e glorioso é o propósito de vir para a glória de Deus, a gente ia acabar com essa história de achar que estar aqui no púlpito é mais importante do que as pessoas que lavam o banheiro da igreja. Se tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus, Deus vai ser gloriado quando o nosso coração se deleita nele enquanto fizermos qualquer coisa. Nós falamos sobre serviço aqui numa das canções. É servir todo dia. Nem todo dia tem culto para cantar, para tocar tão bem que nem vocês fizeram aqui. Mas todo dia tem gente para servir. Todo dia tem coisas a fazer, pessoas a alcançar. É muito fácil entender que a igreja não é nossa. Você não tem vontade de colocar o seu nome ali fora. É muito fácil entender que o trabalho não é nosso, que as aflições não é nossa. Mas nós podemos ser tentados a cobiçar uma glória que não é nossa. Nós somos cobiçados a servir de maneira que se lembrem do nosso serviço. Quem não gosta, né, pastor, de um bom tapinha nas costas? Ficou muito bom. Eu lembro de um professor de seminário que falava que não tem nada mais perigoso para um pastor, em determinado momento da vida dele, em relação à tentação com o seu caráter, do que quando ele desce alguém bater nas costas e falar: que pregação, hein, pastor? Isso é muito perigoso. A palavra não é nossa. Não foi eu que escrevi, não fui eu que inspirei, foi Deus que deu, Ele que inspira, Ele que nos move. E esse sentimento deve domar o nosso coração em tudo que a gente faz. Um colega meu, pastor, no início da sua carreira, viu uma história muito interessante. Ele estudou o texto e preparou uma pregação muito legal. Ele tinha gostado muito, tinha estudado bastante. E ele subiu para pregar super confiante. Mas ele disse que alguma coisa aconteceu e ele se esqueceu de tudo que ele tinha estudado. Ele estava com o esboço dele, ele estava com a Bíblia dele, mas alguma coisa aconteceu, ele ficou nervoso, esqueceu de tudo, e ele falou que ele não pregou nem 10 minutos.
E começou a gaguejar, querer chorar e desceu. Aí o pastor da igreja, meio constrangido, subiu e pregou, e ele ficou toda acanhada. E uma senhorinha, sentada lá no fundo, chegou no final do culto e falou assim para ele: se você tivesse subido do jeito que você desceu, as coisas teriam sido diferentes. Esse é o único jeito, o jeito certo de servir a Deus, de viver na contramão social. Nós deveríamos entrar por aquela porta ali completamente constrangidos, porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, o Criador do Universo, está convidando a mim e você, com as nossas mãos sujas, a servir na sua obra santa. Que privilégio! Que baita responsabilidade! E que perigo, se você não lida desse jeito. Nós devemos entrar ali, nos colocar dispostos a servir em qualquer coisa. E se o pastor falar assim: eu preciso que alguém varra aqui, pensar: Deus, será que eu sou digno de pegar na vassoura que vai varrer a tua casa? Sabendo que ninguém vai te ver, sabendo que ninguém vai olhar o chão e falar: nossa, foi bem varrido, quem foi que varreu esse chão? Será que nós queremos servir desse jeito, nessa contramão social, de maneira que esqueçam o nosso nome e se lembrem do nome do nosso Deus? Inclusive essa mesma pregação, que bom seria se você chegasse em casa e falasse: aquela pregação mexeu comigo, eu não lembro o nome dele, sei que ele era careca, é um nome difícil, mas ela te fez ser mais parecido com Jesus, ela te aproximou do trono da graça. Então, em primeiro lugar, para viver o propósito, nós vemos na contramão social, pessoas comuns fazendo tarefas comuns, de maneira que não cobiçamos a glória do nosso mestre, nós servimos para que ele seja exaltado, para que ele leve a glória. Em segundo lugar, para viver o nosso propósito, nós vemos na contramão referencial. Por quê? Você já viu criança chorando de felicidade? Não, né? Para criança, choro é de tristeza, de alegria é riso. E esses referenciais daquilo que é motivo de alegria, é motivo de tristeza, às vezes podem passar despercebidos na nossa vida cristã, e a gente, como crente, somos aqueles mais motivados a nos alegrarmos durante o sofrimento, como Tiago fala. Seguimos somente o referencial de mundo. Quando eu vou me alegrar? Com dinheiro na conta. Quando eu vou me alegrar? Quando tudo estiver bem. E se eu ficar doente? Então eu não tenho mais motivo para estar feliz. E aqui Paulo diz no texto que nós somos aquele que agora, transformados pelo seu amor e pelo seu caráter, nos alegramos nos nossos sofrimentos por ele. Como isso? Ele dá o endereço, ele dá a maneira que isso acontece. Como eu posso me alegrar em meio ao sofrimento? Em primeiro lugar, eu me alegro em meio ao sofrimento porque nós alegramos uns pelos outros. Talvez eu tenha de fato motivos para me entristecer ou para estar preocupado, mas talvez o meu irmão esteja passando por um momento de muita alegria e eu posso me alegrar com ele. Ou talvez Deus use a vida de um irmão para me lembrar que o sofrimento é uma escola de graça de Deus na nossa vida. O sofrimento sem Jesus é uma desgraça, o sofrimento com Jesus é uma escola de graça. Pior do que sofrer é passar pelo sofrimento sem aprender nada com ele. Quer sofrer direito? Se ajunta com alguém, abra o seu coração, procure o seu pastor, procure um irmão maduro, alguém que de fato se pareça com Jesus e abra o seu coração. Estou passando por isso, isso e isso, meu coração está apertado. A gente tem uma expressão para isso, né? Estou passando no vale. Abra o seu coração, deixe que Deus use outras pessoas para te lembrar do papel maravilhoso que o sofrimento tem na nossa vida. Também nos alegramos em Cristo e por Cristo. Uma alegria que não significa apenas um sentimento que sentimos, mas uma decisão que nós tomamos. Eu e você acostumamos a entender o amor como aquela versão hollywoodiana de amor.
Lembra dos filmes de romance? Como funciona? A mocinha encontra o mocinho, eles se apaixonam. E aquilo é tudo muito bom, não existe defeitos, não existe coisas ruins, mas de repente a química acabou. Então não tem mais motivo para estar junto. O amor bíblico é o contrário disso, não é um sentimento, é uma decisão. E o nosso exemplo é o próprio Deus que decidiu e decide nos amar todos os dias. A Bíblia diz que a alegria funciona da mesma maneira, meus irmãos. A alegria é um direito conquistado por Cristo na cruz. E nós decidimos nos alegrar em meio ao sofrimento, porque nós sabemos que um dia ele terá fim de uma vez por todas. Que motivos nós temos para nos sentir assim? Primeiro, por causa de Cristo. Quando você ouve a palavra Jesus Cristo, não pense que Cristo é um sobrenome, é um ministério. Cristo e Messias é a mesma palavra, é ungido em hebraico e ungido em grego, Machia e Christos, é a mesma palavra, é o ministério do nosso Deus se entregando em nosso lugar. Ungido por Deus para nos redimir com o seu sangue. Isso é motivo mais do que suficiente para você se alegrar todos os dias, acordar alegre e dormir alegre. Aquele que nos alcançou com seu glorioso poder e sacrifício. Um outro motivo glorioso para você se alegrar em meio ao sofrimento, para viver o seu propósito, é se alegrar por causa da igreja. A igreja não se trata do lugar que a gente vai, mas de quem nós somos. Não é que nós vamos à mesma igreja, nós temos uns aos outros. Essa é a minha família. Nós precisamos manter pontos de contato com pessoas. A Bíblia diz que a sabedoria na multidão de conselhos. E a Bíblia também diz que não é muito bom você abrir a sua vida para muitas pessoas. O que isso significa? Significa que você deve se envolver com muitas pessoas aqui na igreja. Chame as pessoas à sua casa, mas abra a sua vida para algumas delas, que você reconheça a maturidade bíblica, vida santa, de entrega diante de Deus. Por que isso é tão difícil para a gente, pessoal? Porque crente é o povo da terra que tem a mania de só querer se ajuntar quando tem comida boa. Não é? Por que a gente não se liga e fala, pastor, eu queria que o senhor viesse aqui em casa ter um tempo comigo? Não é aconselhamento, não é problema, eu quero a sua companhia aqui comigo, mas eu tenho para te oferecer um copo de água, uma porção de gelo. Não tem problema. O que nos une é o Deus que morreu em nosso lugar. Isso é motivo mais do que suficiente para eu e você andarmos juntos, colados. Vamos parar com essa mania de aquelas frases que a gente usa, não repara a bagunça. Desculpa, eu não tinha nada mais chique para oferecer. Não tem nada mais precioso e mais nobre do que viver juntos em função do Deus que morreu em nosso lugar. Isso aqui não é o lugar que você vem. Isso aqui é parte de quem você é. Essas pessoas não são as pessoas que vão à mesma igreja que você. Essas pessoas são as pessoas que você tem, que Deus colocou na sua vida para te ajudar nessa caminhada. Para cumprir o seu propósito, você não vai fazer sozinho. Você precisa da pessoa que está do seu lado, na sua frente, nas suas costas. O problema, meus amigos, meus irmãos, é que o mundo nos ensina que o lugar de solidão é o lugar ideal para viver. Isso é verdade desde o Éden. Lembra? Quando Adão e Eva foram ser encontrados por Deus no final da tarde naquele jardim, e Deus pergunta onde eles estão, e eles falam, a gente viu que estava nu e se escondeu. Há como se esconder de Deus? Mas por que eles fizeram isso? Porque de fato, o pecado nos faz pensar que existe algum universo particular onde Deus não tem os seus olhos diretos. E ali nós achamos que é um lugar confortável para dar vazão aos nossos desejos pecaminosos. E é por isso que é tão importante a gente não se isolar. Provérbios diz que aquele que se isola busca interesses egoístas. Pensa bem, quantas vezes você sofreu sozinho e esperava um abraço, uma ligação, um áudio de WhatsApp, mas não vinha simplesmente porque você não abriu seu coração para ninguém. Ninguém sabia o que você estava passando, e nós passamos por aquilo sozinho.
O sofrimento deve dar alegria ao nosso coração para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Nós não somos chamados para gerenciar resultados. Nós somos chamados para sermos fiéis à palavra de Deus, e Ele lida com os resultados. É por isso que a gente se frustra enquanto sofre. Sabe por quê? Às vezes você está sofrendo e chama o pastor para conversar. Pastor, estou passando por isso, isso e aquilo. E a gente sempre fala óbvio, né, pastor? Como é que está a vida de oração? Como é que está a leitura bíblica? Como é que está a sua vida na presença de Deus? E muitas vezes a gente pensa, eu estou fazendo tudo isso. Eu tenho orado. Eu tenho lido a Bíblia. Eu tenho me achado na presença de Deus. Mas as coisas não mudam. Isso não significa que o método está errado. Apenas significa que Deus ainda não começou a tratar da maneira que você espera. Não significa que Ele está em silêncio, não significa que Ele está parado, significa apenas que Ele não está fazendo o que o seu coração quer. Porque Deus não tem um compromisso com os seus desejos, Ele tem um compromisso com a sua própria fidelidade. E Ele não nos chama para gerir resultados das nossas orações, das nossas devocionais, das nossas ações. Ele nos chama para ser fiéis e esperar quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser, demonstrar os resultados. Continua orando, continua lendo a sua Bíblia, continua fazendo as suas devocionais, continua cultivando a presença de Deus na sua vida todos os dias, sem esperar resultado, mas porque isso agrada ao Senhor, porque isso enche o nosso coração de alegria. O principal recurso da igreja no trato do sofrimento e para cumprir o seu propósito é a palavra revelada. Deus, em sua revelação através da palavra, é o principal recurso da igreja. Não é o pastor, não são os músicos, não é a estrutura, é a palavra de Deus. Nós cantamos daquilo que lemos, nós pregamos daquilo que lemos, nós vivemos a partir daquilo que lemos. Paulo se refere aqui também, nesse propósito, nesse dar pleno cumprimento à palavra de Deus, sobre um mistério. O mistério não é algo místico como nós pensamos em nossos dias, algo misterioso, místico. Mistério é alguma coisa que não tinha explicação e passa a ter. Esse é o sentido puro da palavra. Paulo está se referindo à promessa que Deus fez lá em Gênesis 3,15, quando ele diz que o descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente de uma vez por todas. Essa é a expectativa do judeu em relação à salvação. Quando Moisés começa a falar para o povo da revelação que Deus deu a ele, em Gênesis, e começa a contar a história da criação, do homem e da mulher, depois ele fala da queda, imagina o desespero, quando eles pensam, nós criamos um problema, e o próprio Deus diz em Gênesis 3,15, eu vou resolver o problema que vocês criaram. E essa vira a expectativa no coração do judeu. É por isso que para ele é tão importante ter um filho homem. Havia no coração deles a expectativa de que eles fossem o pai do Messias prometido, desse descendente que iria pisar a cabeça da serpente. A promessa feita lá, ela é plenamente cumprida. Esse mistério tem fim no ministério de Jesus Cristo, quando Ele se entrega em nosso lugar. E eu sei que eu não estou falando nada novo para você. Eu sei que eu não estou contando nenhuma novidade, nada que faz tremer o seu coração, te arrepiar os cabelos, até porque eu nem tenho cabelo. Mas eu estou contando daquilo que de fato funciona. Viver a vida apontando para Cristo é o que dá significado para mim e para a sua vida. Pensa bem, recorda aí na sua memória, se a grande maioria, se não a totalidade das suas frustrações, são quando você esperava algo além do que Cristo crucificado e glorificado. Quando os seus planos não foram do jeito que você sonhou. Jesus é o centro da igreja, é a referência, Cristo e não nós. Lembra das atribuições que Paulo falou no começo desse texto? Ele é um mero ministro, um servidor simples, fazendo uma tarefa comum, um serviço feito por pessoas comuns, nada de extraordinário, mas servindo a um Deus extraordinário. Um administrador, aqueles que vivem pela obra,
e as conquistas do seu mestre, e não as suas mesmas. Então, se a igreja é composta de pessoas comuns, fazendo um trabalho comum, o que faz da igreja tão especial? O que há de tão especial e glorioso nesse propósito, para que eu busque esse propósito? Jesus Cristo. Jesus é a resposta. É pelo sacrifício dele, é pelo poder dele, é pelo amor dele e é no caráter dele, proclamando a ele, ensinando, advertindo. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo para mim e para você, assim como ele disse para os irmãos colossenses: vocês estão enfrentando lutas e batalhas, eu sei disso. O problema é que vocês estão tentando inventar roda. Busca aqui e ali, revelação, isso e aquilo, quando a resposta está diante dos seus olhos: Cristo crucificado. Ele é o poder da glória. Ele é o centro da igreja. Toda a sabedoria deve converger para Cristo. Todo homem deve converger para Cristo. Cristo é o centro da igreja pela insistência. Paulo pregou essa mesma mensagem no mesmo lugar. As 3 viagens missionárias que Paulo fez, todas elas partiam de Colosso, pregando a mesma mensagem. Por quê? Ele passava proclamando, ensinando e advertindo. Depois ele voltava para ver como é que ele estava. Então voltava para proclamar, ensinar e advertir. As mesmas pessoas, o mesmo lugar. Sabe por quê? Servir a Deus não é repetitivo, é contemplativo. Às vezes, pastores, o nosso coração anseia um pouco para ver rostos novos, né? Ocupando esses lugares vazios. Eu também tenho isso lá na base. Porque a gente quer que o nosso trabalho vigore e alcance mais pessoas. Mas o serviço a Deus também é um trabalho contemplativo. A gente prega para as mesmas pessoas todo domingo, aconselha as mesmas pessoas toda semana, todo mês, enquanto nós contemplamos aquilo que Deus está fazendo na vida delas. E quantas vezes nós somos chamados a simplesmente parar e dizer: olha o que Ele está fazendo. Lembra quando aquela família chegou, casamento quase acabando, relacionamento com os filhos não existiam? Olha ali que lindo. Eles foram passear esse final de semana, agora eles entram de mão dadas na igreja. Agora os filhos tratam os pais com respeito. O serviço também é contemplativo. Nós precisamos aprender a olhar para essas mesmas pessoas, no mesmo lugar, no mesmo horário, todo domingo, e pensar: olha o que Ele tem feito apesar de nós. Quantas pessoas melhores que nós Ele poderia usar para fazer o serviço que nós temos feito, com mais excelência, com mais dedicação, melhor. Não são as mesmas pessoas, sabe por quê? Porque elas têm sido transformadas pelo poder de Deus, dia após dia. Não é o mesmo lugar, porque esse é um lugar de transformação de vidas. Eu tenho certeza, tanto meu amigo Ademar quanto a Ageu, nada traz tanta alegria ao nosso coração quanto ver vidas restauradas. Um dia a gente estava numa reunião de homens lá da nossa igreja, que a gente chama de machonaria. Basicamente uma desculpa para comer churrasco e falar mal das esposas. Brincadeira, amor, não faz isso não. E um dia a gente conversando lá, e eles começaram a compartilhar, porque um tinha tido uma promoção no trabalho, outros empresários, que o negócio tinha melhorado, e eles estavam testemunhando de quando eles se desafiaram, pessoalmente, não para testar a Deus, mas assim mesmo, em serem fiéis nos dízimos, nas ofertas, como isso rendeu, como as coisas estavam melhorando. E eles não falaram só de dinheiro, eles falaram: o meu casamento está melhor, o ambiente em casa está melhor, meu relacionamento com os meus filhos está melhor. E todo mundo falando, trocou de emprego, o negócio está melhor, e eu lá, estava no mesmo emprego com a mesma coisa. E eu falei para eles:
essa é a minha promoção. Nada enche mais meu coração de alegria do que ouvir isso. Nenhum deles falou, o pastor fez, o pastor falou. Todos eles falaram, Cristo tem transformado a minha vida e a minha vida está diferente. Você também pode viver isso. Esse serviço contemplativo. Se interesse mais pela vida do seu irmão. Não só quando coisas ruins acontecem. Se interesse mais pela vida do seu irmão, que você vai ter oportunidade de contemplar o que Cristo tem feito na vida dele. Pergunte mais. Pergunte e espere para ouvir a resposta. Como é que está a vida? Como você está? Como tem sido esse ano? Convide-o para a sua casa para conversar sobre isso. Não é o mesmo dia que nós vemos as mesmas pessoas. É o dia do Senhor. É o dia que Ele separou para a gente estar aqui. O dia dele, não nosso. Para Ele decidir o que nós faremos com esse dia, e não a gente tomar a frente e dizer o que faz com esse dia que o Senhor nos deu o privilégio de servir. A igreja de Colosso estava vivendo o desafio de perder o seu propósito divino como igreja. Ao contrário de Pinóquio, uma igreja de verdade que poderia se tornar uma igreja de mentira, se sucumbisse àquelas tentações. E quais são elas que nós vimos hoje? De querer levar para si uma glória que não é sua, de querer algo mais nobre do que servir da maneira mais simples, o rei mais glorioso, de querer algo além do que contemplar a transformação que Cristo faz na vida de cada um de nós, todos os dias, semana após semana, mês após mês. Querer algo além do que Cristo ser glorificado e o nosso nome esquecido. É esse o recado de Paulo para Colosso. Esse é o recado de Deus para nós. Não tem nada novo, meu irmão. Sabe qual é o meu desafio para você? Venha todo domingo, não perde culto. Venha todo domingo. Faça outras coisas em outro dia. Venha todo domingo. Sirva todo domingo. E se alegre todo domingo. Eu quero que o pastor me ligue para reclamar. O pessoal está me enchendo aqui, não tem mais o que fazer, e o pessoal quer servir, quer servir. Não venha para ser servido. Não venha de mãos abertas para receber. Venha de mãos abertas para entregar também. Deus, pastor, o que tem aí há muito tempo que ninguém arruma? Eu quero arrumar. Existe alguma coisa, talvez eu arrumar algum banco desses, alguma porta, alguma janela. Eu quero lavar os banheiros, eu vou me colocar à disposição para vir lavar o banheiro, no momento em que ninguém vê, para eu tratar o meu coração. Eu tenho certeza que tem muita coisa a ser feita. E eu tenho certeza que você também tem muito tempo disponível. É só tirar o tempo da Netflix. É só tirar o tempo da rede social. Você vai ver quanto tempo sobra para servir a Deus e os seus irmãos. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, serviço não é evento de igreja, é uma característica de crente. Adoração não é evento de igreja, é uma característica daquele que vive para Deus. Alegria não é uma circunstância de quem recebeu alguma coisa, é uma característica daqueles que são crentes. Participar de culto não é se dá tempo, não é se eu não tenho mais nada para fazer, é uma característica daquele que ama e serve a Deus. Venha todo domingo, sirva todo domingo, se alegre todo domingo, engrandeça o nome de Deus todo domingo, viva de maneira com que esqueçam o seu nome e se lembram do nome de Cristo. Resplandeça essa luz, vivendo o propósito de resplandecer a luz de Cristo, onde quer que você vá, não importa o que você faça. No final da história de Pinóquio, ele acaba se tornando um menino de verdade. E a Bíblia nos garante que no final da história nós viveremos de maneira verdadeira o propósito para o qual nós somos chamados. Que dia glorioso, meus irmãos, quando os nossos olhos contemplarem o nosso Criador, então a gente vai entender o que de fato Ele fez por nós.
Você não precisa esperar esse dia para entender isso. Começa hoje. Começa hoje. Eu quero te dar agora a oportunidade de você abaixar sua cabeça e ter alguns minutos de reflexão pessoal com o seu Deus. O que tem me impedido de vir todo domingo, de servir todo domingo, de se alegrar todo domingo? De viver na contramão referencial, na contramão social, viver o propósito de Deus, de querer ver Jesus como centro da igreja e não a minha função, de se dispor a ver o serviço como uma ação contemplativa. Percebeu o que Deus tem feito na vida do meu irmão e que gloriosas promessas Ele tem cumprido na vida de todos nós, todos os dias. Senhor Jesus, eu te louvo, meu Deus, pelo privilégio que nós temos de servir ao Senhor. Essa palavra não tem nada de novo, não tem nada de novidade, nada chamativo, propositalmente, porque ela foi feita para exaltar o teu nome. Que se esqueçam do meu nome, Jesus, mas que as pessoas saiam daqui com o coração cheio do Senhor, com muita vontade de servir, cheio da alegria do Senhor em seus corações, com muita vontade de voltar amanhã e encontrar-se de novo com esse Deus, encontrar-se de novo com esses irmãos, com muita vontade de amanhã ver esses sorrisos lindos que o Senhor colocou aqui, com muita vontade de servir essa igreja linda que o Senhor nos dá o privilégio de servir. O nosso propósito, Deus, é viver para a tua glória. O nosso propósito é fazer com que se esqueçam do nosso nome e se lembrem do seu. O nosso propósito é diminuir cada vez mais para que o Senhor apareça. Deus, que o nosso coração se disponha a esse serviço, completamente altruísta, completamente devoto e completamente dedicado e submisso. Somente o Senhor Jesus é capaz de convencer um coração orgulhoso de que servir em silêncio e de que ser esquecido é uma excelente maneira de viver para a glória de Deus. Que o Senhor nos desperte o nosso coração, Deus, enquanto dirigimos os nossos carros comuns, em direção ao nosso trabalho comum, voltando para a nossa casa comum, para sentar-se a uma refeição com a nossa família comum, porque servimos a um Deus extraordinário, que faz novas todas as coisas, que transforma a nossa vida de glória em glória, apesar de nós. Aleluia. Nós te louvamos, querido Jesus, pelo privilégio de colocar as nossas mãos sujas na tua obra santa e pura. Limpa as nossas mãos, Senhor, para que possamos servir ao Senhor com excelência. Limpa o nosso coração, Jesus, para que possamos buscar a tua glória e não a nossa. Limpa os nossos olhos, Deus, para que possamos contemplar aquilo que o Senhor tem feito na tua igreja. Dispõe as nossas mãos, Senhor, o nosso coração para o serviço do Senhor, para a glória do Senhor, para que o seu nome seja exaltado. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao eterno, ao Rei glorioso, Criador dos céus e da terra, aquele que é santo, santo, santo e poderoso, aquele que foi capaz de abrir os selos, aquele que foi capaz de abrir o mar, aquele que não mudou. A esse Deus toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, todo dia, em todo momento, com o nosso serviço comum, com a nossa vida comum, porque o nosso Deus é extraordinário, e nós te louvamos, querido Jesus. Obrigado, Deus, pelo privilégio de servir ao Senhor. Em teu nome glorioso e poderoso que nós oramos.
Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado pela oportunidade. Vou passar a palavra ao pastor.